Olá, bom dia! São 11 horas e 32 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Seja bem-vindo ao primeiro programa Dinheiro na semana de 2018 que, como você bem sabe, é o ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Reinaldo Medrano, sócio executivo da Florida Cup, o torneio de pré-temporada de futebol disputado em Orlando, nos Estados Unidos. No ano da Copa do Mundo na Rússia, o Reinaldo vai falar sobre a importância da exposição internacional para os clubes brasileiros. Para você ter uma ideia da importância da disputa desse torneio como negócio, os clubes brasileiros tiveram um retorno de mais de 830 milhões de reais em exposição de mídia no ano passado, segundo o Ibope Repucom. O programa de hoje está muito leve e descontraído, então aproveite e compartilhe o nosso link para mais gente saber como o esporte tem se transformado num dos entretenimentos mais rentáveis do mundo. Eu lembro que, para você receber todos os alertas dos nossos vídeos ao vivo pelo Facebook, é preciso habilitar a ferramenta. Você já está na página Dinheiro, então é só clicar no botão Seguindo e ver se as notificações estão ativadas. É simples e rápido. Então, antes de bater uma bola com o nosso convidado, vamos para o nosso telão ver quais são as informações que vão movimentar a economia nesta segunda semana de janeiro. Eu começo com o giro de informações quentes do dia. O Ibovespa começou 2018 com muita força, batendo recorde atrás de recorde de pontuação nominal. Na sexta-feira, o principal indicador da B3 fechou em 79.071 pontos. O que explica esse otimismo com a Bolsa é o ingresso dos investidores estrangeiros que estão aproveitando os dados externos positivos para investir em ativos em países emergentes como o Brasil. Agora há pouco, o principal índice da B3 estava em queda de 0,28% aos 78.850 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar também reflete esse momento do investidor estrangeiro que fez com que o real se valorizasse sobre o dólar na semana passada. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado com alta de 0,39% aos R$ 3,24. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é Banco Estatal, após política das campeãs nacionais, BNDES quer impulsionar pequenas empresas. Mais um destaque aqui, o Apolinário, dono da Polishop, falando que ele precisa fazer o negócio dele virar todos os dias. E o Rodrigo Maia pedindo para o Meirelles fazer uma pós-agenda para a reforma da Previdência. E a reportagem principal da revista Dinheiro desta semana explica melhor qual é o interesse real da Boeing pela Embraer. Não é apenas a unidade de jatos comerciais que agrada a empresa americana, mas os aviões militares como o Super Tucano, que podem se transformar numa vantagem importante para as equipes de Donald Trump. Na edição que está disponível nas bancas, nos tablets e no site da Dinheiro, você vai entender quais são os benefícios desse negócio para o Brasil. Eu volto para o nosso telão para destacar o que pode mexer com o seu bolso, os seus investimentos e o seu negócio na agenda da semana. Os dados sobre as vendas no varejo concentram as atenções neste início de semana. Hoje, a Zona do Euro divulga o resultado das vendas em novembro, depois de um recuo de 1,1% em outubro. A expectativa é de um avanço de 1,3% nas vendas em novembro. Essa é uma demonstração da confiança do consumidor na economia, que mantém a atividade econômica aquecida, anima os investidores e, no fim, beneficia países como o Brasil, que continuam atraindo capital estrangeiro. Já amanhã, na terça-feira, é a vez do Brasil divulgar os seus resultados de vendas em novembro. A expectativa é de uma variação entre 0,2% e 0,5% sobre o mês de outubro, o que confirma o crescimento da economia no último trimestre de 2017 e deixa os analistas animados com um PIB que pode ficar entre 1% e 1,1% no ano que acabou de acabar. E para fechar esta tela, o IBGE apresenta na quarta-feira o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA de dezembro. O avanço no mês deve ficar entre 0,2% e 0,3%, o que vai confirmar baixíssima inflação no ano em torno de 2,8%. Esse resultado abaixo do piso da meta estabelecida pelo Banco Central vai obrigar o presidente Ilan Goldfein a reescrever uma carta se explicando para o Congresso. Mas é claro, é por um bom motivo em razão da deflação do preço dos alimentos, algo que não deve se repetir nesse ano. Eu passo para a próxima tela e volto a falar sobre a Zona do Euro, desta vez sobre a produção industrial. Para confirmar como a região está aquecida na quinta-feira, o resultado das indústrias deve apresentar um avanço de 0,8% no mês e de 3,2% no acumulado de 12 meses. E para encerrar a semana, vamos saber como está a inflação nos Estados Unidos com o índice de preços ao consumidor de dezembro. A inflação americana continua controlada e baixa, com uma expansão de 0,2% ao mês, no acumulado de 3% no ano.
Esse resultado não pressiona por um aumento da taxa de juros pelo Fed, algo positivo para o Brasil. E chegamos ao destaque do programa de hoje, a importância da exposição internacional para os clubes brasileiros. O Luiz Arthur Nogueira está de férias, então você acompanha agora a íntegra gravada com o Reinaldo Medrano, sócio executivo da Florida Cup. Reinaldo, agora no dia 10 começa a 4ª edição da Florida Cup e além, obviamente, de um torneio esportivo, tem a parte de negócios. O que essa 4ª edição traz de novidade para o público e, obviamente, para os times participantes? Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui no seu programa. Realmente, daqui a 2 dias estaremos o início da Florida Cup, obviamente com muito futebol e entretenimento, mas realmente também uma plataforma que cada vez mais está se tornando uma plataforma de negócios, né? A Florida Cup tem sido uma plataforma muito importante, uma plataforma internacional para que os clubes, né, principalmente brasileiros, latino-americanos, comecem a ter a oportunidade de mostrar sua marca no exterior, de poder monetizar essa marca no exterior e, obviamente, atrair receitas com isso, né? Tivemos um exemplo muito recente agora, ocorrido no final do ano passado, onde, através da Florida Cup, o Fluminense do Rio de Janeiro conseguiu um patrocínio pontual com a Universal. Sensacional. Então isso começa a ter uma experiência, né? Os clubes começam a se abrir para o mercado internacional, coisa que a gente percebe que ainda no Brasil é muito pequena essa participação e com pouca experiência. E a gente tem 2 grandes exemplos aí para contar, né? O Corinthians, pelo 4º ano, está participando do torneio, e acho que você tem uma história boa para contar como o Corinthians começou isso, e o São Paulo, no ano de 2017, utilizou toda a sua pré-temporada fazendo muitos negócios nos Estados Unidos. Como são essas 2 experiências? Como você pode contar isso para o nosso telespectador? É verdade. Começando pelo Corinthians, o Corinthians é o único time brasileiro a participar de todas as edições até agora. Foi um projeto que, quando apresentado para o Corinthians, na época, as pessoas que estavam dirigindo a parte técnica do Corinthians eram o Edu Gaspar e o professor Tite, que hoje são os nossos comandantes da seleção brasileira. E foi muito interessante, né? O projeto, quando foi colocado na mesa, né, numa reunião com o Corinthians, em poucas horas o clube já tinha assimilado o conceito. O Edu, que já teve uma experiência internacional, também nos comentou que procurava isso, mas ainda não havia encontrado nenhum tipo de plataforma esportiva no exterior. E a Florida Cup vinha justamente para ocupar um espaço que ainda no Brasil não se tinha para os clubes brasileiros. Foi muito rápido o fechamento do Corinthians e temos a satisfação de tê-los há 4 anos, também esportivamente falando, que é o DNA do torneio, os clubes se prepararem esportivamente para começar suas competições. Você tem o Corinthians nos últimos 3 anos, 2 vezes campeão brasileiro. Sem dúvida. O retorno atrativo, né? O retorno técnico é comprovado, mas mais do que isso, acredito que ao longo dessa, será a 4ª edição, o Corinthians já tem um nome no exterior, né? Então hoje, principalmente no mercado americano, as pessoas, algumas delas, obviamente, não todo o mercado, mas uma grande parte da população já sabe quem é o Corinthians, e principalmente latino-americano também, pelos torneios que participa. Mas a ideia é que esse nome também possa expandir a questão das fronteiras, tanto nacionais quanto latino-americanas. E o clube vai ter, os clubes brasileiros terão os direitos, terão a oportunidade de comercializar os seus direitos a partir de 2019, que hoje pertence às federações. Tá. Então isso realmente é um excelente laboratório para que eles comecem a ter experiência, para que futuramente consigam monetizar ainda mais a sua marca e a sua imagem no exterior. Antes de falar da monetização, eu queria que você contasse como que o São Paulo fez em 2017, porque foi algo meio surpreendente, né? Foi sim, nos surpreendeu bastante. O São Paulo explorou muito bem a Florida Cup, né? Nós tivemos informações de que o clube, através dos seus patrocinadores habituais,
e também novos, eles conseguiram patrocínios exatamente só para a Florida Cup. Eles conseguiram sair com todas as suas despesas aqui cobertas, inclusive voltar na bagagem com dólares, né? Então, de patrocínios, conseguiu na época, em janeiro de 2017 do ano passado, conseguiu um patrocínio com a Universal Studios, a Universal Resorts de Orlando, e eles exploraram muito bem. Eu acho que eles assimilaram o conceito que não só, obviamente, o clube tem oportunidade de se preparar muito melhor do que faria aqui no Brasil, mas mais do que isso, explorar economicamente e negócio, né? Que é um lado que ainda eu sinto, talvez pela paixão do futebol no Brasil, as pessoas esquecem que o esporte não deixa de ser um entretenimento e que isso pode gerar muitas receitas, principalmente moeda forte para todos os clubes do Brasil e os outros sul-americanos também. São Paulo, que é o campeão da edição 2017, não estará presente porque estava envolvido em uma outra, né, preocupação ao longo desse segundo semestre, mas Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro são os times brasileiros. Nós vamos ter o Rangers e o PSV, né, 2 europeus. Quem mais participa? Tem mais um europeu, o Legia da Polônia, e mais 2 sul-americanos, o Atlético Nacional e o da Colômbia, que foi o campeão em 2017 da Libertadores, né? Sem dúvida. Perdão, 2016. 2016 da Libertadores, e o Barcelona, que fez uma campanha belíssima o ano passado, em 2017, após participar da Florida Cup, chegou às quartas de final. Muito legal. Então temos 8 clubes de escolas diferentes, 3 brasileiros, 2 sul-americanos e 3 europeus. Então eu acho que chegamos num modelo muito adequado para a repetição nos próximos anos. E tem uma coisa interessante, que a Bundesliga patrocina, né, apoia o torneio desde a primeira edição, e vai ser pela primeira vez que nenhum time alemão vai participar, justamente por causa do calendário? É isso mesmo, Márcio. A Bundesliga é uma apoiadora desde o início, ele sempre tem a preferência de indicar 2 times alemães no torneio, por entender também que muitos dos clubes nessa época eles estão disputando a intertemporada. No Brasil é pré-temporada, lá é inter, mas tem o problema do inverno rigoroso em certas partes da Europa. E esses clubes são impossibilitados de treinar também em janeiro. Então facilita muito a Florida Cup num local vamos dizer, ocorrendo na Flórida, basicamente na região da Flórida Central, Orlando, e alguns jogos no sul da Flórida. Você tem os campos de treinamento excelentes, você tem a rede hoteleira espetacular e um tempo muito agradável, porque apesar de ser inverno no continente americano, você tem temperaturas bastante amenas nessa época, então você não chega a ser nada perto de zero, mas ao mesmo tempo não tem um calor também muito escaldante, como acontece em alguns outros lugares. Quais são os grandes números da Florida Cup? É um investimento interessante? Tem um retorno para a cidade, para o país? Como que funciona essa parte de negócios? É muito interessante. Nós temos dados, Márcio, que o impacto econômico gerado na edição de 2017, vamos esperar 2018 agora acontecer, mas foi ao redor de 20 a 30 milhões de dólares. O que é esse impacto econômico? Esse impacto econômico funciona desde a venda de bilhetes aéreos ao número de quartos alocados nessa época da Florida Cup, a despesa média de cada turista gasto na cidade de Orlando. Então, realmente uma movimentação impressionante. O torneio tem uma dimensão muito grandiosa e gera receitas para a cidade, para a região da Flórida, muito atrativa, né? É interessante porque Orlando já é uma cidade de entretenimento. Você colocar mais um entretenimento não parece combinar, né? É um desafio grande para nós, né? Mas a gente acredita também que o nosso negócio é entretenimento, né? Obviamente que respeitando toda a questão técnica, que é o principal da Florida Cup, né? O principal negócio é que os times se preparem muito bem para iniciar seu campeonato. Mas não podemos deixar de lado a questão também de trazer um pouco de entretenimento e business, negócio para a competição. E Orlando, realmente, a gente depara com isso, muita opção de lazer, muita opção, mas o esporte tem a capacidade, né, devido à sua paixão e devido a milhões de fãs espalhados pelo mundo inteiro,
de gerar um atrativo diferente, né? Você percebe então que as pessoas, hoje a Florida Cup já faz parte do calendário de janeiro de Orlando, ou da Flórida, né? Então as pessoas também, quando já se programam para ir à Flórida através dos parques, do entretenimento, eles também já se preocupam ou já têm no seu destino final a Florida Cup, que ele consegue ainda aliar toda a questão do entretenimento, mais a questão do esporte. E tem aquela coisa do futebol, ser o futebol brasileiro, o futebol europeu, e a curiosidade, por que nenhum time americano participa da Florida Cup, que seria algo muito comum, seria muito óbvio para eles poderem ter uma troca técnica ali? Essa é uma pergunta muito boa e também o nosso desejo, né? Mas nós temos uma limitação de calendário. A MLS, que é a liga principal americana, ela controla tudo, né? Um pouco diferente a questão do management dos Estados Unidos com relação ao futebol e do Brasil, né? Aqui também tem as federações, mas os clubes têm um pouco mais de autonomia aqui. Lá ainda não. A MLS é que coordena todas as ações. E eles têm uma limitação por questão de sindicato. Eles têm um período de férias que é obrigatório que seja cumprido e, infelizmente, ainda esse período se estende ainda a janeiro. Já está reduzindo, né? Esse ano, para você ter uma ideia, a Florida Cup termina dia 20 e os times começam a se apresentar no dia 21 para a MLS. E, obviamente, que estariam prontos para os primeiros treinos em fevereiro. Acredito que nós já estamos fazendo um trabalho junto com a MLS, nós temos um excelente relacionamento de propor, quem sabe numa próxima edição, que o campeão da MLS do ano anterior participe como o time americano na Florida Cup e se junte às escolas europeias e às escolas sul-americanas. Eu acho que teria um ganho para eles impressionante, Concordo. Uma troca, um intercâmbio não só cultural, mas esportivo, técnico, que faria todo sentido e que no fundo o futebol ganharia muito com isso, principalmente num país que a gente percebe os Estados Unidos investindo tanto lá no soccer, né, que eles chamam. É isso aí. Muito investimento. A tristeza que ficou fora da Copa. Pois né? É que não dá para ficar tão triste porque é muito fácil o grupo deles, né? Não tinha como não se classificar, né? Mas é um problema para eles pelo investimento que eles fazem, né? Até em compra de direitos de transmissão. Márcio, você falou, trazendo um dado muito importante aqui, nós estamos falando de negócio, né? As últimas 3 edições de Copa do Mundo, o país que mais levou turista e gastou foi os Estados Unidos. Estima-se que a ausência deles da Copa do Mundo da Rússia seja uma perda de receita ao redor de 1 a 2 bilhões de dólares. Nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, realmente, pelo aspecto técnico e futebol, espetáculo é uma pena, mas pelo aspecto negócio é uma perda ainda gigantesca para os países que são sedes da Copa do Mundo. Eu imagino como isso está sendo tratado também nos Estados Unidos, né? Eles querem até fazer um torneio, né, de verão ou um torneio pré-Copa do Mundo para conseguir fazer o país participar de alguma coisa. Márcio, eu vi que o teu business é negócio, mas que você entende também um pouco, tem boas informações realmente da questão esportiva, você está correto. Tem um comentário surgindo, principalmente dentro dos Estados Unidos, que seria de fazer um evento paralelo com as principais equipes que ficaram fora da Copa, como Holanda, Itália, Estados Unidos e Chile. É isso aí. Seriam 4 equipes de grandes forças. Eu não sei se isso, como é que funcionaria com relação à FIFA, né? Porque deve ter um impeditivo pela competição. Você criaria um confronto ali. Um confronto, mas surgiu essa ideia. Essa ideia, inclusive, e aqui também colaborando com o nosso tema de hoje, seria bancado por um patrocinador. Isso é fantástico, então, você porque percebe, tem esse interesse, né? Você percebe, Márcio, né, como cada vez mais as empresas estão explorando o esporte, né, e no nosso caso o futebol, como o esporte mais praticado do mundo é o futebol, né, para trazer receitas também para o seu negócio. Reinaldo, a Florida Cup vai se restringir só aos Estados Unidos e só ao mês de janeiro? Como vocês estão pensando também em expandir, já que se consolidou no calendário esportivo e de entretenimento e de negócios? A nossa ideia realmente é não ter somente uma edição, porque falando de negócios, é bem difícil você trabalhar o ano todo
para ter uma única receita, né? Você realmente tem um tempo muito grande despendido e também uma receita proporcionalmente difícil, porque é um trabalho de um ano todo para um único evento. A nossa ideia é, a partir de 2018, se não possível pela Copa do Mundo, que eu acho pouco improvável, mas a partir de 2019, nós já temos 2 edições da Florida Cup, de edições. A primeira em janeiro fixa, sempre na Flórida, Central Florida, Orlando, e uns jogos também no sul, como Miami e algumas outras cidades próximas, e uma segunda edição itinerante. E aí pode ser América do Sul, pode ser Ásia, né? Sim, pode ser sim. Nós temos até já um interesse demonstrado no final da edição de 2017, do ano passado, de um grupo de investidores asiáticos querendo levar a Florida Cup para lá. São conversas muito preliminares ainda, Márcio, né? Até porque eu acho que a gente prefere, por enquanto, esgotar ou explorar um pouco mais o mercado sul-americano e talvez europeu, né, o próprio americano, em outras cidades. Né, faria todo sentido ir para Los Angeles, por exemplo, você cruza o país, né? Total, né? Os Estados Unidos é um país de dimensão continental, né, é um país muito grande. E a gente, de repente, ter uma segunda edição que não esteja na Flórida, mas que possa se apresentar em outras cidades americanas no meio do ano, que seria uma época muito propícia de verão. E você também sairia um pouco do polo de entretenimento de Orlando, né? Que praticamente já tem uma massa de pessoas indo para lá no verão, e você conseguiria levar também um pouco de esporte e entretenimento para outras cidades. Legal, falando em esporte e entretenimento, quantos países transmitem a Florida Cup já? 2017 e esse ano também, 2018, nós teremos ao redor de 140 países transmitindo. Nossa, é muita gente. Muita gente, né? Muita gente que transmite, muito grande. Nós temos, inclusive, já com estudos por países, né? Alguns fatos curiosos. Países que não tinham time participando, às vezes estão na lista dos 10 maiores de acompanhar a exibição. Em 2017, nós tivemos, Márcio, 49 milhões de telespectadores no Brasil, somente no Brasil, acompanhando a Florida Cup. E a gente espera que esse ano, 2018, seja maior esse número, já por consolidação do torneio, a qualidade dos jogos que serão exibidos. Então a gente espera que já alcance um número ainda maior. Estreia dia 10, Corinthians e PSV. No Brasil, quem for acompanhar, quais são os canais? Então, teremos transmissão da Sport TV, toda a TV fechada, e teremos transmissão da TV Bandeirantes na TV aberta. Muito bem. Reinaldo, obrigado pela sua presença e participação. Eu que agradeço, Márcio, um prazer, sempre que necessário. Será um prazer retornar aqui. Muito obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na semana de 8 de janeiro de 2018. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, receba todos os alertas com as novidades da TV Dinheiro, que exibe novidades diárias para você. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios, tchau!